Salve, salve nação! É só notícia boa do nosso Mengão, galera! Vou trazer aqui para você esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil, com Pascoal, o incomparável, com Zé Elias, com Zinho e com Plihal. Já chega com a voadora no like, se inscreva no canal se você é rubro-negro e ative o sininho, valeu? As imagens são da ESPN, link na descrição, como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora. Parece que o Pedro sabe fazer gol, hein, gente? Eu falo pra vocês, dá oportunidade pro cara. O Pedro é um jogador muito diferente, muito diferente. Ele tem 2 chances, ele faz 2 gols. Ele tem 4 chances, ele faz 3. É impressionante o que esse E ontem, 100% de aproveitamentos, 2 chutes, 2 gols. rapaz tem divisão do gol dentro da área. Isso é uma raridade no futebol. É uma raridade. Vou voltar a falar para vocês. O esquema do Flamengo tem que se adaptar à movimentação do Pedro. Não é o Pedro se adaptar à movimentação do Flamengo. Um cara que te entrega 30 gols por temporada, no mínimo, esse cara tem que ser privilegiado em algum momento. Todo mundo chora para ter um centroavante. O time que tem um centroavante fica ali pensando em se vai utilizar ou não. Isso que me chama a atenção. Isso me chama a atenção. Você sabia, Oswaldo Pascoal, até para corroborar com o teu comentário, que o Pedro é um jogador que precisa de menos minutos para fazer gol no Brasileirão? Neste Brasileirão. Em 13 jogos, o 9 do Flamengo soma 7 gols e 12 assistências. E, desculpa, 2 assistências. Pô, eu ia roubar 10, né? Na atual edição do Brasileirão, jogadores com ao menos 4 participações em gol na atual edição. Minha média era assim, Pascoal. Você também era assim? Também. Também, Zé? Assim. Era um por ano. O Internacional ainda consegue fazer um golzinho no final da partida, mas a decepção no torcedor do Internacional, no rosto, no semblante do torcedor do Internacional, ao final do jogo, chama muito a atenção, né? O gol do Plata. Mas deram uma moralzinha pro time. Cantaram ali, bateram palma. Porque o jogo de meio de semana, da quarta-feira, tem uma importância enorme. Numa outra atmosfera e um outro time, né? Ontem o Internacional jogou com o time praticamente inteirinho reserva. E vamos ver como é que é essa reação do Internacional, se vai acontecer essa reação do Internacional ainda na Libertadores da América. Mas a diferença entre o Internacional e o Flamengo é uma diferença muito grande. O Flamengo não fez um bom segundo tempo, o jogo do Maracanã, não fez um segundo tempo com muita qualidade e deve se basear nisso para a próxima partida, mas é evidente que o Internacional se viu diante de um poder enorme, né? O VAR decidiu, depois de ver o lance, que o pé do jogador do Flamengo dava condições para o atacante do Internacional fazer o gol. Tetra, quarta-feira, sensibilidade sua. Vai com Pedro ou sem Pedro? Vai sem Pedro. Quer dizer, sensibilidade, né? Eu acho que vai sem o Pedro. Eu acho que vai com o Bruno Henrique ali de centroavante. Aí o Plata deve jogar de um lado, porque o Arrascaeta vai jogar. O Arrascaeta sai do jogo até também, né? Ele controla a minutagem. O Arrascaeta não jogou no meio de semana, entra nesse jogo até para ganhar esse ritmo de novo, sai. O que me chamou a atenção foi esse daí, o Samuel Lino jogar o tempo todo, né? Então, assim, me chama a atenção para quarta-feira. Não sei se ele começa o jogo pelo lado esquerdo ou se vai começar o Cebolinha. Acho que o Felipe Luiz vai colocar um time mais com essa coisa que vocês falaram, né? Lá antes, você comentou, eu prefiro um jogador que de repente, não é o caso do Flamengo, todos são ótimos jogadores, mas vamos dizer, ele prefere abrir mão do Pedro como o centroavante num jogo como esse de quarta-feira, que o Flamengo tem a vantagem e que vai precisar de velocidade, de marcação lá na frente, em linha alta já. O Felipe Luiz gosta muito disso. Acho que isso até está desgastando o time sofre no segundo tempo. Foi nítido quarta-feira. É uma intensidade tão grande desde o início do jogo, os atacantes ficam ali já pressionando, marcando, e quando recupera a bola tem que colocar velocidade, Zé Elias falou.
O time não aguenta 90 minutos fazer isso, né? Então sentiu o segundo tempo. O Samuel Lino foi um que sentiu, saiu no segundo tempo do jogo contra o Inter no Rio de Janeiro. Então a minha sensibilidade pela escalação é que ele vai priorizar um time com essa marcação, pressão lá na frente, com mais intensidade, que não é a característica do Pedro, dele ir lá, dar bote nos zagueiros, de pressionar. Acredito... Marcação, pressão e contra-ataque rápido, né? Também acho que vai ser assim. Sim, ele começou o jogo de ontem com Jorginho e Saul, de volante. Nenhum dos dois são primeiro volante. Então eu estou na dúvida. Vai jogar Everton, Araújo, Alan e Jorginho? 3 volantes? Acho que não é a característica dele. Mas a gente pode ver, de repente... Aqui, não ser um ponta pelo lado, ser um meia pelo lado, para fortalecer esse meio campo, porque o Flamengo perdeu no segundo tempo o meio campo, o Internacional no segundo tempo fez um jogo melhor que o do Flamengo, e o jogo está muito em aberto. O Roger Machado está jogando tudo no jogo de quarta-feira, abriu mão realmente desse jogo, claro, entrou, correu, o time foi aplicado, o Internacional lutou, suou, até quando entrou os titulares no final, na reta final do jogo, equilibrou o jogo, pressionou mais o Flamengo. Mas ele tá com tudo, todo mundo pensando quarta-feira. A torcida do Inter também jogou dessa forma, terminou o jogo, não reclamou, não vaiou. É quarta-feira. Então vai ser um jogaço, né? Tá em aberto, o Flamengo tem uma vantagem, o Flamengo tem um elenco melhor, com mais opções, mas o Internacional tá muito vivo para esse jogo de quarta-feira. E ontem ainda o Flamengo, como boa notícia, contou com o retorno do De La Cruz, que é um jogador super importante. A nossa dúvida em relação ao De La Cruz é muito mais a questão médica do que o potencial que ele tem. O Saúl jogou bem. Jogou bem. O Saúl jogou bem. Ainda está visivelmente fora de forma. Numa função que ele se sente melhor. E o Jorginho desfila, né? Não, o Jorginho sobra. O Jorginho sobra, tanto de primeiro quanto de segundo volante, ele sobra. Agora, o Flamengo tem de onde tirar, né? Tem de onde tirar. Se ficar meio esquisito o jogo na quarta-feira, tem muita coisa pra tirar. A missão colorada, né, Zé? É muito complexa, muito difícil. Tem que fazer o que nessa temporada só o... Vou fazer uma crítica aqui ao Plihal. Cara, ele não deixa o comentarista concluir o raciocínio. Ele corta antes do cara terminar. Prestem atenção, toda vez é assim. Bayern de Munique conseguiu 2 gols de diferença sobre o Flamengo. É claro que pode vencer por 1 gol de diferença e superar o Flamengo nos pênaltis. É possível. O Flamengo perdeu a classificação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro nos penais. Mas o que eu acho assim, eu sei que o Roger está jogando tudo quarta-feira, mas ele está jogando tudo, até o emprego dele ou não? Porque no jogo contra o Flamengo, lá o primeiro jogo, ele já estava meio que balançando. Assim, aí fez a única chance do Internacional levantar uma taça na temporada. Fez um segundo tempo melhor, conseguiu equilibrar o jogo, porque o primeiro o time do Flamengo dominou o jogo. Totalmente. Né? Aí esse aqui coloca o time reserva, que eu acho que é natural, e vai tudo pro jogo de quarta-feira. A pressão, eu acho que assim, eu acho que a torcida comprou, não, é quarta-feira, mas pro vestiário... Porque é o que resta também, né? Sim, mas o recado pro vestiário, tomar de 3-0 da forma como foi também, não é muito legal, ainda né? Fez o golzinho ali, deu uma melhorada, mas né? Mesmo assim, né? O recado dentro do vestiário ali, entendeu? Ele correu o risco de tomar 5. Sim, por isso que eu tô dizendo, a pressão aumenta ainda mais. Por isso que eu falei, é o jogo do emprego também dele. Eu espero que não. Eu espero que ele consiga ter uma sequência aí para trabalhar, porque ele é bom treinador. Mas tudo indica que vai ser quarta-feira, vai ser ou tudo ou nada, né? E aí pega um Flamengo diferente. Eu acho que vai entrar Plata e Bruno Henrique para fazer essa marcação lá na frente. Não sei quem vai ser o meio-campo, como o Zinho falou, né? Talvez um terceiro volante, centralize e libera um pouquinho também mais o Jorginho. No teu time o Pedro jogaria? Eu gosto do Pedro. Eu colocaria para jogar. Eu acho que ele é um cara que ele incomoda muito os zagueiros. Então você consegue espaçar o time adversário, porque você vai ter sempre 1 ou 2 zagueiros para segurar ali, para um marca e o outro sobra e tal. Agora depende de como vai ser montado o meio-campo. O Pascoal falou sobre o time do Flamengo tem que jogar para o Pedro, né? E não o Pedro se adaptar ao time do Flamengo. Pelas características do treinador, eu acho que ele não vai montar isso.
Ele não vai fazer isso. Ele vai seguir com o pensamento do Felipe Luiz de marcação-pressão, de intensidade. Porque a única razão do Pedro não jogar é essa intensidade que ele tanto exige de marcar. De pressionar o time adversário e tal. Porque, tecnicamente, ele é, para mim, em termos de centroavante, ele é o cara que vai fazer o gol. Ele é um cara muito técnico, que ele precisa de um toque. Você acabou de fazer a média aí, falar a média dele. Às vezes ele precisa de um toque para fazer o gol. Né? Coisa que outros jogadores precisam dominar, esperar, ajeitar para fazer. Eu colocaria para jogar. Talvez mexesse um pouquinho mais no meio campo em relação a dar um pouquinho mais de sustentação para você ter alguns jogadores de lado de campo para chegarem um pouquinho mais, ou você inverter, colocar um jogador mais ao lado dele ali, por exemplo, como o Arrascaeta, um pouco mais solto para ele poder municiar o Pedro. Né? Tem algumas formas que eu acho que poderia se aproveitar mais essa qualidade do Pedro. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, Pascoal, a coisa realmente ficou, até o Zinho já tocou neste assunto no programa de hoje, a coisa ficou mais polarizada mesmo entre os dois, Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que joga daqui a pouquinho em Mirassol, e o Flamengo, o nível lá em cima está tão alto, acho que o Botafogo realmente agora ficou muito distante, não vai ter como buscar não. O Flamengo faz até aqui a sua, estou falando de Flamengo, melhor campanha em 19 jogos na história do Brasileiro de pontos corridos. 43 pontos conquistados. O Flamengo supera a campanha de 2019, melhor início do Mengão no Brasileiro. Em 19 jogos são 13 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas. Melhor ataque, 36 gols e a melhor defesa, apenas 9 gols sofridos em 19 rodadas. Agora vamos elogiar o Felipe Luiz e o plantel, né, cara? Porque, veja bem, a melhor campanha da história até aqui dos pontos corridos do Flamengo na competição. E há 10 dias atrás tinha gente aí pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Tem que mandar embora, esse treinador não sabe de nada. E agora? Onde você está, meu caro gafanhoto? Onde você está, meu jovem? Cadê vocês? Que vergonha, né, cara? Pedir a cabeça de um treinador que só tem 6 derrotas até aqui. 9 gols sofridos em 19 jogos. Tá aí, né? 10 meses de trabalho do Felipe Luiz e 6 derrotas, sendo uma para o Bayern de Munique, que a gente nem deve levar em consideração. Porque perder para o Bayern de Munique, qualquer time perderia, né? É brincadeira, né, cara? Brincadeira, né? Parabéns, Felipe Luiz. Parabéns. Aí mostra, a gente viu agora há pouco ali escrito assim, o que essa derrota, essa vitória representa para o Flamengo, né? Representa intimidar o adversário. Ó, gente, com esse time aqui a gente ganhou de novo. Entendeu? Segunda vez na semana, né? Isso mostra, intimida o adversário. O Flamengo não, assim, o presidente do Flamengo... aconteceu contra o Atlético, né, pessoal? O Flamengo demonstra claramente... qual recado deixa para a Libertadores? Deixa que intimida o adversário. Né? O treinador do Internacional vai preparar o time para jogar contra o Pedro ou contra o Bruno Henrique? Vai ter 2 jogadores de belada com velocidade ou vai ter uma construção mais pelo meio? O Flamengo vai jogar com 2 volantes e um meia ou vai jogar com um volante e 2 meias? O Flamengo tem muitas variações táticas que podem ser aplicadas não só de início, mas ao longo da partida. Até porque o futebol você pode fazer 5 alterações. Significa que você pode mudar metade do time. São 5 alterações, metade do time você pode mudar. Então, tem muita coisa. E o Flamengo tem muitos recursos no banco de reservas. Para mim, o favorito continua sendo o Flamengo. Continua sendo o Flamengo. Aquele dia que você perguntou o favoritismo, eu falei 60-40, né? O Zinho falou 70-30, não lembro quanto que o Zé falou. Para mim, o Flamengo continua favorito. Eu falei 80-20 no jogo de ida. A gente falou só do jogo de ida, né? Do jogo do Maracanã. Só para a gente voltar no Campeonato Brasileiro e já chamar o break daqui a pouquinho, o Cruzeiro o Campeonato Brasileiro é tão difícil, Zé, que hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem uma parada indigesta, vai enfrentar o Mirassol em Mirassol e para seguir ali no pique da remada, tem que ganhar do Mirassol. Não tem muita escolha, né? Não. E vamos dar uma olhadinha nas prováveis escalações. As escalações serão confirmadas daqui a mais ou menos meia hora, um pouquinho menos do que isso, porque o jogo começa... E essa notícia aqui, galera, Flamengo vai receber quase 900 milhões
de novo patrocinador até o fim de 2028. Galera, quase R$1 bilhão, cara, em patrocínio master. Que maravilha, o Flamengo é incomparável. Não tem como, galera, pegar o Mengão. Meu, os antes estão malucos, os antes estão desesperados, né, galera? A Betano é a nova patrocinadora master do Flamengo. O contrato começa em setembro deste ano, com validade até o fim de 2028. A casa de apostas pagará ao clube o maior patrocínio do futebol brasileiro de quase R$900 milhões. O valor por temporada é de 268 milhões, sendo 12 milhões destinados a incentivos fiscal. É como se o patrocínio rendesse ao Flamengo pouco mais de 22,3 milhões por mês. Meu Deus do céu. Ou seja, cerca de R$745 mil por dia. Serão 40 meses de contrato, chegando a um total de 895 milhões de reais. Quase 900 milhões de reais, né? Galera, que coisa, galera. Que notícia top! E outra, hein? O De La Cruz, ele deu uma alfinetada aqui no ex-médico do Flamengo, né? De La Cruz volta a jogar pelo Flamengo e alfineta. Ninguém vai conhecer meu corpo como eu. Melhor que eu, no caso, né? Aí, recuperado de lesão, Meia comemora retorno e evita polêmicas sobre prints vazados que levaram à demissão do médico José Luiz Runco. Chegará o momento de quem sabe eu falar alguma coisa. Ele não falou nada? Só falou isso? Achei que tinha entrevista aqui. Essa aqui é a página do Mengão lá no GE, né? Com as últimas informações, últimas notícias. E é isso, cara. É isso. Maravilha. Tá feliz? Tá contente? Eu tô. Segue o líder. Ah, vamos ver aqui a tabela, né? Segue o líder. Os antes choram. Podem chorar à vontade. Flamengo, líder disparado, 43 pontos, né? Palmeiras 39, Cruzeiro 37, vai jogar daqui a pouco. Bahia 33, Botafogo 29 e São Paulo 29. Mirassol 28. Tomara que o Mirassol vença hoje, galera. Mirassol e Cruzeiro daqui a pouco às 8 da noite. Tomara que o Mirassol empate ou vença esse jogo aí. E o Z4, hein? Tá lá, ó. Juventude... Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Próximo adversário do nosso Mengão pelo Campeonato Brasileiro é justamente o Vitória, que é o primeiro dentro do Z4. Segunda-feira que vem, dia 25/8, às 9 da noite. Flamengo e Vitória. Maravilha, maravilha. Beleza, galera? Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!